Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos o teu santo nome. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por estar, ó Pai, na tua casa. Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque podemos livremente adorar ao Senhor. Há um Deus que nos ouve, há um Deus, ó Pai, que se inclina para ver o que se passa, que se importa com cada um de nós. Pai, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, que teu Espírito Santo passeie neste lugar, faça morada em nossos corações, que possamos, ó Pai, viver para adorar ao Senhor, viver para te agradar, ó Pai, para estar na tua presença, ó Pai, onde também hoje nós vamos participar, ó Pai, da tua mesa. Ó Pai, iremos fazer quantas vezes até que o Senhor volte, relembrando, ó Pai, o sacrifício na cruz, ó Pai, por poder morrer no meu lugar, no nosso lugar, para que tivéssemos, Pai, a vida eterna de todo aquele que crê no Senhor, ó Pai. Por isso eu quero, ó Pai, agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por esses irmãos que aqui estão, que nós possamos nos render aos teus pés, de uma tal forma, ó Pai, que seja, ó Pai, a única coisa que podemos fazer de mais precioso é estar na tua casa para poder adorar e exaltar o teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a adoração, tudo o que formos fazer, seja para que o teu santo nome seja exaltado nessa noite. Em nome de Jesus, eu oro, pedindo perdão, Senhor. Senhor, nos perdoa, às vezes no olhar, nas atitudes, ó Pai, tem misericórdia de nós, que nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti, tem misericórdia, Senhor, é no doce nome de Jesus Cristo, que eu oro e Te louvo por tudo, Senhor, no nome de Jesus, amém, Senhor, glória ao Teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. A palavra diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aqueles que viviam no vale da sombra da morte, lhes resplandeceu a luz. Essa luz é Cristo Jesus. Ao Todo-Poderoso, aquele que brilhou em meio às trevas dos nossos corações, que nos trouxe aqui nessa noite. Motivo de toda adoração, de toda honra, de toda glória, motivo de todo louvor. Ele deve ser o motivo de todo louvor. Ele não deveria ser, mas ele deve ser, ele tem que ser o centro da nossa adoração nessa noite. Nós não deveríamos vir aqui para pedir nada ao Senhor, simplesmente adorá-lo. E enquanto nós o adoramos, que Ele ministre sobre nós, que Ele faça a vontade dEle. Nós não podemos pedir nada ao Senhor, porque Ele não nos deve nada. É nós que devemos a Ele uma vida. Porque a vida que nós não merecemos, Ele morreu e nos deu nova vida. Esse é Cristo, esse é o Santo, o Todo-Poderoso. Pai, louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja a Tua presença aqui, Senhor. Receba adoração, Senhor, recebe louvor. Que possamos lembrar, Senhor, da Tua verdade. Que possamos lembrar, Senhor, daquilo que nos aconteceu. Nós estávamos perdidos, desgarrados, ó Deus, completamente condenados, ó Pai. Mas o Senhor veio até nós, ó Deus, e brilhou com a Tua luz. Ele nos trouxe vida, nos deu direção. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim me colocar diante de ti, Senhor, a buscar o teu santo nome sobre as nossas vidas, ó Deus. Tu és, somente Tu és, ó Deus, nosso Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glórias a Ti, Senhor. Qual é o valor de uma vida? Se você fosse colocar um preço sobre a tua vida, por quanto você venderia a sua vida? Qual seria o preço da sua vida? Qual seria o preço da vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um amigo, de uma criança, de um bebê, de um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente? Qual é o preço de uma vida? Talvez nós chegaríamos a alguns cálculos e chegaríamos a um valor muito alto, ou nós nem ao menos ousaríamos a dizer que a vida tem valor, porque não há como medi-la. Agora, se a nossa vida cheia de pecado a nós não tem valor, quanto então vale a vida de um justo, um homem que nunca pecou? Quanto vale a vida de um Deus soberano e poderoso, que se esvazia de toda a sua glória, desce sobre a terra e mostra a humildade diante de nós, se rendendo como serviçal diante de cada um de nós, para entregar a sua vida por amor a esse mundo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quanto vale então a vida desse Deus? Ó Senhor, isso nos constrange e nos envergonha, ó Pai, porque não sabemos, ó Deus, valorizar, Senhor, o que tens feito por nós, ó Pai. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá
Só Tu és. Só Tu és. Grande, poderoso, maravilhoso. Tu és o conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. O Deus que habita no meio de nós. Oh, Senhor, a Tua força, oh Pai, seja, Senhor, a nossa alegria, Deus. Estar em Ti, ó Deus, ser conduzido, ó Deus, pela Tua sabedoria. Que isso, ó Deus, nos alegra, ó Pai. Que a graça do Senhor nos baixe, ó Deus. Que a graça do Senhor nos baixe, ó Pai. Sejamos felizes, ó Deus, porque recebemos algo, Senhor, do qual nós não podemos pagar, Senhor. E constrangidos, ó Deus, porque não há o que nós possamos viver, Senhor, que chegue aos pés daquilo que o Senhor fez por nós. Que a Tua cruz, ó Deus, nos aproxime de Ti, Senhor. Que possamos, ó Deus, olhar para ela, Senhor. Lembrar que ela se esvaziou, Deus, porque o Senhor ressuscitou, Pai. Cheio de glória, poder e majestade, Deus subiu aos céus, mas um dia retornará, Senhor. Cumprindo a Tua palavra, Deus, cheio de glória e de poder. Rodeado pelos anjos, ó Deus. E toda a terra se dobrará diante de Ti. Toda língua confessará o Teu santo nome. Os montes se rebaixarão, ó Pai. Os vales, ó Deus, subirão, Deus. Todo Deus que estiver, Senhor, torto, ó Pai, acidentado, será, ó Deus, aplanado. E a glória do Senhor será vista em toda a terra. Bendito seja a luz do mundo que brilhou sobre nós. Bendito seja Cristo Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus. Louvado seja a Tua presença aqui, Senhor. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. A Ti toda a honra, toda a glória. Somente o Senhor, Deus, é digno, Pai. Somente o Senhor é digno, Deus. Louvado seja, Deus. Abra os nossos olhos, ó Deus. Abra o nosso coração, Senhor. Oh, Deus, sejamos rasgados por Ti nessa noite, ó Pai. E conduzidos, ó Deus, ao arrependimento, ó Deus, e à adoração do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Grande amor é esse, ó Deus. Grande amor é esse, ó Deus. Grande amor é esse, ó Deus. Que amor é esse, ó Deus, que tem nos conquistado, que tem nos atraído, que tem nos chamado, ó Deus, dia após dia para a Tua presença. Nós, ó Deus, filhos pecadores, ó Pai, chamados, ó Deus, para estar com o Deus Santo e Poderoso. Ah, Senhor, nosso coração se rasga, ó Deus, e se renda à Tua presença, Espírito Santo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Seu sofrer participar, da Sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com Seu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Da vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor, Senhor, por seu amor. É o teu amor, Deus. Poderoso amor é esse, ó Deus, que tem nos atraído para a tua presença, Senhor. Incompreensível por nós, Deus, seres humanos, ó Deus. Incompreensível, tão incompreensível que muitas vezes, ó Deus, é difícil, ó Deus, aceitá-lo sobre nós. Muitas questões, ó Deus, entram, Senhor, nessa vida, Pai, porque não conseguimos compreender como Deus santo, puro, Deus justo, consegue amar pecadores assim como nós, ó Pai. Nós não conseguimos fazer isso, ó Deus. Quando nós vemos pessoas, ó Deus, ao nosso redor, nós os julgamos melhores do que elas, ó Pai, não conseguimos amá-las. E o Senhor nos viu, Senhor, imerso, ó Deus, na podridão do pecado, e mesmo assim o Senhor nos amou. A tua palavra diz que o Senhor está pronto, ó Deus, para enfiar a mão, Senhor, no lamaçal, Senhor, no tremedal de lama, de pecado, de sujeira, de imundícia, e tirar dali o pecador e colocar ele sobre a rocha, sobre Cristo Jesus, ó Pai, e firmar os pés dele para que ele possa caminhar seguro em Ti. O que é esse amor, Pai? O que é esse amor tão poderoso, que nós expressamos muitas vezes em canções, ó Pai, mas não conseguimos compreendê-lo, Senhor. Só um Deus santo e poderoso, digno de honra, de glória, de louvores, pode amar com amor tão puro como esse, Deus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Santo, santo é o Senhor, Deus. digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro
Jesus, teu nome é força, és fogo de vida, misteriosa água viva. Louve o teu santo nome. Os povos da terra, Senhor, exalte o Senhor, Pai. Se prostre diante de Ti, reconheça a Tua grandeza, Deus. E se manifeste, ó Pai, diante de Ti, em adoração a tudo aquilo que Tu és, ó Pai. Que a igreja do Senhor se curve, ó Deus, diante da Tua majestade, ó Pai. Que os povos, ó Deus da terra, olhem para a igreja do Senhor, ó Deus, e reconheçam, Senhor, que Tu és o Deus desse povo. Ó Senhor, faça com que o mundo, ó Deus, volte-se para Ti, Senhor. Levanta a igreja do Senhor, ó Pai. Levanta a igreja do Senhor, Deus. Levanta os remanescentes, ó Deus, deste mundo, ó Pai. Que clamam, que confiam, que esperam, que criam, ó Deus, nos corações expectativas, ó Deus, porque ardem de fé, Senhor, e vontade. Estão ardendo, Senhor, em fé, ó Pai. E sabem, ó Deus, que o Senhor cumprirá a Tua palavra. Que a fé do Senhor, Deus, venha arder sobre os nossos corações. Confiemos mais em Ti, Senhor. Na Tua soberania, no Teu poder, ó Pai, em tudo aquilo que tem sido, Senhor. Ó Espírito Santo, molda os nossos corações, molda as nossas vidas, Senhor. Santo, Santo, Santo. A Tua igreja te louva, Senhor. A Tua igreja te adora nessa noite, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um tempo especial. Algum visitante aqui de primeira vez aqui nesse templo de adoração? Alguém assim? Primeira vez aqui? Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, nós precisamos voltar as nossas vidas para a palavra do Senhor. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 30, diz a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém? É difícil, né? Amém? Senhor Deus, Deus infinita misericórdia, nós estamos aqui com o único propósito de te adorar, de dizer que o Senhor é o Deus da nossa salvação, tu és o Deus maravilhoso, compassivo, longânimo, benevolente. Tu és o Deus que derrama favor sobre as nossas vidas, tu és o Deus que derrama sua misericórdia e que ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Tu és o Deus que tem olhado para nós e tem trazido até nós a sua palavra, Senhor Deus. Nos perdoa porque temos pecado contra o Senhor. As nossas vidas muitas vezes elas estão distantes do Senhor e nós vestimos uma roupagem de religiosidade. Então nós queremos mostrar ao povo que estamos bem com Deus, mas não é essa a verdade, Senhor Deus. Nós temos que nos quebrantar na tua presença, nos dobrar diante do Senhor e dizer: tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Senhor Deus, leva essa igreja a um tempo de adoração especial, leva essa igreja, Senhor Deus, a te adorar pelo que tu és, não pelo que tu pode dar, Senhor Deus. Leva essa igreja a se deleitar no Senhor, a se alegrar somente no Senhor e nas coisas do alto, Senhor Deus. Senhor Deus, nós passaremos brevemente por esta vida, Senhor Deus. A tua palavra diz que essa vida é como uma neblina que vem, ela permanece por pouco tempo e logo se dissipa, Senhor Deus. Assim, daqui um pouco ninguém saberá quem somos e quem fomos, Senhor Deus. Mas saberão que o Senhor é Deus. Senhor Deus, haverá um dia que todo joelho irá declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns para a salvação e muitos para a perdição eterna. Senhor Deus, tem misericórdia, salva vidas aqui, restaura vidas aqui, transforma os corações aqui. Tudo isso para louvor da tua glória que nós oramos e suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é o dia de celebração da ceia do Senhor. Eu sempre chego na escola bíblica e digo: olha, se preparem hoje. Tem um tempo de busca especial, tem um tempo de adoração especial. Hoje foi um dia em que nós tivemos que cumprir o nosso dever de votar, então eu sei que foi mais difícil um pouco, mas quando nós queremos, nós conseguimos, não é verdade ou não? Quando nós traçamos as nossas prioridades, nós fazemos tudo para que elas sejam acatadas, para que elas sejam cumpridas. Qual foi a sua prioridade essa tarde? Qual foi a sua prioridade? Nós cumprimos o nosso dever, mas o nosso dever maior está em olhar para as coisas do alto, para as coisas do céu. Quando eu quero chamar a atenção para que vocês participem da ceia do Senhor de uma maneira diferente, é porque o terrível problema do pecado levou Jesus à cruz. Jesus não precisaria morrer se nós não tivéssemos pecado. Jesus não precisaria morrer se Adão, lá no paraíso, não tivesse pecado. Mas o pecado trouxe um grande problema para todos nós. E fez com que o nosso Deus se encarnasse, vivesse aqui por um período, e culminasse o seu ministério na cruz do Calvário. A única forma de que nós fôssemos os que creram e os que crerão, aceitos pelo Senhor. Quando a palavra fala aqui, aliás, eu creio que os irmãos devem ler o Sermão do Monte sempre, vai até o capítulo 7, mas é algo interessante. Quando o Senhor fala aqui, Ele quer nos trazer alguns alertas. Nós não temos olhado para o pecado e para o seu poder de devastação como deveríamos. Pecado hoje se tornou uma coisa
subjetiva, cada um entende de uma maneira. Se você for numa psicóloga, ela vai falar assim: olha, o pecado depende do que você acha que é certo e do que você acha que é errado. Mas nós, os cristãos, temos uma definição de pecado: tudo aquilo que transgride a lei do Senhor. Então nós temos a palavra como algo absoluto nas nossas vidas, e tudo aquilo que agride a palavra do Senhor, que transgride a palavra do Senhor, que está contra a palavra do Senhor, isso para nós é o pecado. E é interessante que nós não temos olhado para ele, não temos notado o poder do pecado. Meus irmãos, é algo terrível. Muitas vezes nós achamos que o pecado é somente um erro que cometemos aqui ou ali, que facilmente podemos restaurar a nossa comunhão. Nada disso. O pecado, ele machuca, o pecado, ele denigre, o pecado, ele arrebenta com o ser. Meus irmãos, se nós não entendermos isso, nós jamais entenderemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você vai ser ministrado aqui com a ceia, que tem o único objetivo de trazer a memória. Meus irmãos, não é que se você não tomar da ceia, você vai para o inferno. Não. A questão é se você tem o privilégio de participar da ceia do Senhor para trazer à memória quão valioso e quão grande sacrifício Ele fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós lidamos com o pecado de qualquer maneira, sem o rigor que necessita. Talvez você tenha assistido alguma coisa essa tarde que agride a palavra de Deus, e você tenha achado natural isso. Isso é lidar com o pecado de qualquer maneira. O pecado é a razão de passarmos pela morte. Se nós fôssemos em Romanos 6, 23, nós teríamos que o salário do pecado é a morte. É o pagamento do pecado. Olha, o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, com capacidade de pensar, de se relacionar, de amar. O homem foi criado sem nenhum pecado, perfeito. Mas o homem resolveu no seu coração pecar contra o Senhor. E é interessante que um só pecado fez com que todos os homens fossem separados de Deus. Eu falo que o pecado é algo grave. Eu tenho tentado colocar no coração dessa igreja que o pecado é algo grave. Muitas vezes as pessoas não querem um aconselhamento bíblico. Muitas vezes as pessoas não aceitam a ministração de um líder na célula bíblico. Muitas vezes as pessoas vêm, mas elas vêm com o coração totalmente achando que você vai dar uma palavra e vai dizer: irmão, isso não é pecado, vai na bênção, está tudo certo com você, continue da maneira que você quer. Olha o estrago que o pecado fez. Um só homem pecou e todos foram condenados. É grave o pecado? Sim, é grave. Meus irmãos, Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez você possa ter entrado aqui e falar em algum momento: olha, esse povo é um pecador, eu sou bom, você não é bom, você é um miserável pecador, assim como eu sou. Nós somos estes que pecaram. E é interessante também que diz em 1 Coríntios 15, 21 e 22, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Todos que estão aqui? Não, todos os que crerem. Então olha que maravilha. Um só homem trouxe a morte a todos, mas um só homem traz a vida a todos os que creem. É o plano maravilhoso de Deus, é o cuidado de Deus. Meus irmãos, a gravidade, a devastação, a avalanche da miséria que o pecado traz é desconhecida da maioria dos que se dizem crentes no Senhor Jesus. Às vezes eu vejo, quando está naquela época de queimadas, de fogos, então vai um oficial do Corpo de Bombeiros, ele faz uma palestra, muitas vezes nas escolas, mostrando o perigo de um estouro no gás, um cuidado, estouro para estourar fogos, né? E as pessoas brincam e se machucam ainda com isso, porque falam: aquele cara é um bobo, aquele soldado, aquele capitão, aquele sargento é bobo, ele não sabe nada. E depois vão brincar, se machucam. Agora, isso são fogos, você pode perder os dedos,
Você pode perder a mão, o braço, você pode perder até a sua vida. Mas o pecado pode fazer você perder a sua vida. E a sua vida ser lançada no inferno por toda a eternidade. Então é muito mais grave. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Isaías 29, 13 diz: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é construída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Talvez esse seja o diagnóstico de muitos de vocês aqui esta noite. Talvez essa seja a conclusão que muitos de vocês vão chegar esta noite. Eu tenho adorado o Senhor somente com os lábios, mas a minha vida, na verdade, está apartada do Senhor. Eu tenho cumprido algumas regras de homens, mas o meu coração está distante do Senhor. Precisamos tratar o pecado com a devida submissão ao Senhor. E eu quero ensinar algumas coisas aqui sobre o pecado. A primeira coisa: o pecado é apontado pela lei. Meus irmãos, a lei é boa. A lei, ela veio para que nós possamos, então, andar nela, estar seguros nela. Mas a palavra diz que se nós tropeçarmos em uma só dessas leis, nós estamos destituídos da glória de Deus. Então a lei, ela vem para mostrar quem eu sou. Sou um pecador. Se você analisar a sua vida e dizer assim no seu coração: eu nunca pequei, eu nunca transgredi a lei, você é um mentiroso. E você tenta fazer que Jesus seja mentiroso também. A lei, ela veio para que nós então tivéssemos uma direção, e para que nós, olhando nela e sabendo que somos pecadores, que nós então supliquemos para que o Senhor venha e nos salve, porque a lei nos condena, porque nós erramos em algum ponto dela, ou em vários pontos dela, ou em todas elas. Temos pecado contra o Senhor. E é interessante que quando nós notamos isso, nós caímos de joelhos e dizemos: não posso ser salvo por mim mesmo, pequei contra o Senhor, eu preciso de um favor, eu preciso da graça do Senhor sobre a minha vida. Aí nós chegamos a essa conclusão. Agora hoje tem uma pregação muito light que chega para o irmão e fala: olha, você quer ter um amigo? Jesus pode ser o seu amigo, venha até Jesus. Cuidado com esse tipo de pregação, cuidado. E aí nós falamos: olha, Jesus vai lhe dar uma vida nova. Será que é assim que funciona? Se essa pessoa não tiver, antes de tudo isso, de ir a Jesus, uma convicção de pecados, se ela não entender que ela é pecadora, miserável, e que ela necessita desse Redentor, tudo isso foi em vão. Então toma muito cuidado com essa pregação genérica que temos feito. O Senhor tem um propósito na sua vida. Ah, é? Que bom. Jesus te ama. Ah, é? Que bom. Ah, Jesus quer te constituir sobre as nações. Só falta o cara perguntar: você está falando isso de sério ou você inventou agora, né? Porque normalmente é inventado, né? Jesus, quando ele fez a primeira pregação, ele diz: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Creia no Evangelho. Talvez falte essa ousadia para nós. A lei me leva a entender que sou um pecador e preciso de um Salvador. E para isso eu preciso passar por uma convicção de pecados. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é arrependimento, voltar-se para o Senhor, se humilhar na presença do Senhor. Não é esse papo de Jesus tem um plano na sua vida, Jesus é legal, vem que você terá um amigo chamado Jesus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é mude de vida. Se dobre, se curve diante do Senhor, arrependa-se dos seus pecados e creia no poder e no Evangelho de Cristo Jesus. Será que é isso que nós temos feito? Será que é isso que nós temos inspirado as pessoas a fazerem? Será que nós temos inspirado as pessoas a buscarem a Cristo? Será que nós temos suplicado para que o Espírito Santo revele a elas quem elas são e quem Jesus é, para que elas possam se quebrantar na presença dEle?
A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o pecado sem perdão certamente me levará ao inferno. As consequências do pecado são desastrosas aqui nessa vida. Meus irmãos, quando o Senhor, Ele lança esse texto aqui, nesse momento Ele está falando sobre adultério, para nos trazer à luz a depravação que o pecado faz. O quanto o pecado é desastroso na vida de um homem. Às vezes a gente trata superficialmente, mas não é assim. Meus irmãos, o inferno é um lugar com muitas entradas, mas com nenhuma saída. E o Senhor traz uma mensagem aqui para nós, que se nós não modificarmos a nossa maneira de agir, de pensar, nós entraremos com todos os nossos membros no inferno. Às vezes as pessoas têm medo quando pregamos sobre o inferno, mas o inferno é uma doutrina que precisa ser pregada. O inferno existe. E as pessoas estão brincando, ouvindo toda semana, mas continuam praticando as mesmas coisas, vivendo o mesmo erro, e estão achando que Deus é aquele Deus genérico, que no final todo mundo vai ser aprovado. É engano seu, se você pensa dessa maneira. É um grande engano seu. Vai brincando com a sua vida. Vai levando uma vida que desagrada a Deus. Que você vai ver quais as consequências do pecado e quão desastrosas são para essa vida e muito mais no porvir. O pecado sem arrependimento vai me lançar no inferno. O pecado sem perdão vai me lançar no inferno. Meus irmãos, muitas pessoas não querem que fale sobre o inferno porque diz que isso vai colocar medo no coração. Eu não estou nem aí se você vai ficar com medo, meu irmão. Eu não estou nem aí se você vai mudar de igreja quando eu falo de inferno. Porque eu preciso falar o que a Bíblia fala. E eu não me preocupo em te agradar. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar a você. Eu prefiro que você saiba a realidade dessa vida. Eu prefiro que você conheça a palavra de Deus. Que você saia daqui bravo. Que você saia daqui insatisfeito. Mas que quando você sair por aquela porta, você leve a verdade no seu coração. E não a mentira, não a fraude de um homem que não ama essa igreja a ponto de mentir para essa igreja. Meus irmãos, você tem entendido que o inferno é desastroso para os não convertidos? Você tem notado isso pela palavra? Você tem lido a palavra de Deus? Muitas pessoas falam, olha, se eu for para o inferno eu vou me suicidar, lá não haverá suicídio, porque a morte vai ser lançada no inferno, então não tem como você se suicidar. Diz a palavra que quando a pessoa vai lançada no inferno, haverá choro e ranger de dentes. Diz a palavra que no inferno o verme não morre e o fogo não se apaga. Quando o rico morreu e foi lançado no inferno e Lázaro estava no seio de Abraão, diz a palavra que aquele homem que estava no inferno falou, olha, mande alguém molhar a ponta da minha língua com o dedo. Um pouquinho de refresco. Porque é terrível. Eu queria que você entendesse, a pregação deve realçar a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Deus é santo, nós estamos cantando aqui nessa igreja a santidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a glória de Deus, a compaixão de Deus, mas nós estamos cantando aqui também a justiça de Deus. Meu irmão, eu queria que você levasse a sério o que está sendo dito aqui hoje. Talvez não haverá um próximo culto para você vir. Talvez a nossa vida se encerre ainda hoje. Talvez você morra durante essa semana ou eu. Então leve a sério a palavra de Deus. Meus irmãos, a pregação deve ser um chamado ao arrependimento. Olha o que diz em Atos capítulo 20, versículo 21. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Gregos eram aqueles que confiavam na sabedoria, nos deuses, e judeus eram aqueles que se justificavam.
Achavam que eram descendentes de Abraão e que estava tudo certo. Havia uma palavra para as duas categorias de pessoas, a mesma palavra para duas categorias de pessoas: arrependam-se e convertam-se a Deus, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, único caminho, única verdade e única vida. Não há outro meio pelo qual o homem deva ser salvo, a não ser Cristo Jesus. Há uma palavra para o Brasil: arrependa-se, converta-se a Cristo Jesus. Esse deve ser o teor da pregação. Aliás, se nós entendêssemos que o pecado sem perdão vai lançar muitas almas ao inferno, o pecador sem arrependimento vai ser lançado no inferno por toda a eternidade. Não é por alguns dias, por toda a eternidade. Se eles não se convertem aqui, onde o Espírito Santo está agindo, como se converterão no inferno sem o poder do Espírito Santo? Esse coração será rebelde por toda a eternidade. Esse coração não vai querer Deus por toda a eternidade. Talvez você entrou dentro desse templo, mas no seu coração você diga: eu não quero Deus. Se você não quiser aqui nessa vida, lá você não tem chance de querer, porque não haverá a ministração do Espírito Santo. Meus irmãos, mais uma coisa o Senhor nos trata aqui: a profundidade do pecado. Não é somente cometer o ato, mas ter a intenção de cometer o ato. Olha que interessante aqui: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. É interessante que muitas vezes você diz assim: eu não pequei. Por quê? Porque eu não fiz a prática. Mas aqui está falando de uma intenção do coração. O Senhor não olha o externo, o Senhor olha a intenção do coração. Então o que o Senhor quer dizer para nós? Que o pecado é profundo, o pecado é terrível. Muitas vezes nós não olhamos e não notamos que os pecados são sintomas de uma vida afastada do Senhor. São anomalias e enfermidades que existem no nosso coração. É interessante que muitas vezes você vê uma criança com febre, você bota o termômetro 37,5 e você dá um remedinho para baixar a febre. Daqui a pouco essa febre volta e você dá outro remedinho e abaixa a febre. Mas se você não levar essa criança num pronto atendimento, ela passar por um técnico da saúde e ele não descobrir por que está acontecendo essa febre, daqui a pouco isso aí vai matar essa criança. Assim é o pecado. Muitas vezes nós notamos alguns sintomas nas nossas vidas. Meus irmãos, quando eu vejo um crente assistindo novela, eu sei que é só um sintoma de uma anomalia que há no fundo do seu coração. Ele está aplaudindo um relacionamento promíscuo, ele está aplaudindo um homem que ama o vício, ele está aplaudindo a sensualidade, ele está aplaudindo diversas coisas que a Bíblia condena. Por quê? Porque o seu coração há uma infecção do pecado. Meus irmãos, muitas pessoas dizem para os seus filhos: olha, saia da sala porque isso pode afetar a sua vida. Eu já sou maduro. Eu não digo que você é maduro, eu digo que você é podre. Você só não caiu ainda pela misericórdia de Deus, mas é uma fruta podre. E pior, que você está levando o seu filho a pecar no futuro, porque o seu exemplo é péssimo. É péssimo. Muitas vezes eu vejo num consultório, numa fila de espera para um atendimento, as pessoas folhearem revistas como Caras Contigo. Se cristão está folheando esse tipo de revista, pode ter certeza que há uma anomalia no seu coração, há uma intenção no seu coração, há um desejo no seu coração que não foi sarado pela palavra do Senhor. É um coração desejoso de saber da vida alheia, muito mais de ostentações que essas pessoas põem naquelas revistas. Meus irmãos, precisamos combater a enfermidade, não somente os sintomas. O sintoma mostra que há uma enfermidade, mas nós precisamos ir ao fundo. Meus irmãos, não há um coração que não possa ser tratado pelo poder da palavra de Deus. Não há um pecador que não possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu sou a prova disso. Talvez ninguém pecou aqui como eu pequei. Talvez não. Eu acho que Israel, não é Israel.
Aí eu me contou um pouquinho também, nós ficamos naquele dilema, quem está em primeiro lugar. Mas graças a Deus a graça nos alcançou, não foi isso, irmão? A graça nos alcançou e mudou a nossa história. Eu preciso da palavra para que o meu coração seja lapidado. O homem foi criado perfeito, mas o pecado, uma vez praticado, o tornou impuro. E ele foi expulso da presença gloriosa de Deus. Meus irmãos, era para nós estarmos com o Senhor, se não houvesse o pecado original. Era para nós desfrutarmos do Senhor. Era para nós relacionarmos face a face com o Senhor. Meus irmãos, o homem se tornou tendencioso ao pecado. O homem se tornou inclinado ao pecado. Meus irmãos, o coração do homem, como foi pregado aqui essa semana, se tornou desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Interessante. O Senhor, então, Ele diz na palavra: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado ao inferno. O Senhor não está dizendo para você arrancar o seu olho. O Senhor está dizendo para você ficar alerta, que o pecado destrói, o pecado te leva ao inferno. Ele está dizendo: olha, trate o pecado com a palavra, na sua raiz, em toda a sua intensidade, porque ele vem para destruir vidas. Ele vem para que você seja afastado da presença do Senhor. A intenção de Satanás é que você seja afastado do Senhor e que você vá com ele para o inferno, porque já há uma condenação sobre ele. Não há como ele se arrepender, já há uma sentença sobre ele. E ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Então o Senhor, quando nos traz essa palavra, é para dizer: é um terrível problema chamado pecado. Ele é tão terrível que levou o nosso Senhor à cruz. Eu e você precisamos cuidar das nossas vidas. Meus irmãos, essa semana, somente essa semana, eu estava conversando com os pastores. 2 pastores, não daqui, caíram. Nós não somos melhores do que eles, nem eu nem você, mas fica um alerta: vigiem, porque o diabo está ao derredor, rugindo como leão. Vigiem, porque o inimigo quer destruir a sua vida e a sua família. O inimigo quer destruir o seu casamento. O inimigo quer destruir a sua autoridade com os seus filhos. O inimigo quer destruir o seu testemunho no seu trabalho. O inimigo quer destruir essa igreja do Senhor. Mas ele não prevalecerá. Mas cabe a nós então nos alimentarmos dia e noite da palavra do Senhor, meditar, buscar, lutar com Deus, no sentido de ler e dizer: Senhor, eu preciso desse maná na minha vida. Eu não consigo entender o que o Senhor quer dizer através desse texto, mas o teu Espírito pode trazer entendimento, e eu vou lutar com o Senhor até que haja entendimento desse texto, porque eu preciso da tua verdade na minha vida, e eu preciso guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós lutamos por tantas coisas. Meus irmãos, o que eu vi de crente brigando, ofendendo, por causa de candidatos políticos. Eu não vejo nenhum crente brigando para que nós, então, possamos ler o Evangelho. Eu vejo crente com bandeira para a rua de candidato, mas eu não vejo crente com a Bíblia aberta e pregando o Evangelho. E o nosso povo está sendo destruído. Pega lá o jornal lá de Poços de Caldas e olha quantas pessoas morreram essa semana. Pode estar certo, se for pela média, a maioria delas foi lançada ao inferno. Eu não sei que só morreu crente essa semana, mas normalmente. Nós conversávamos hoje aqui em cima desse púlpito, que há um desespero, que o caminho e a porta
são estreitos. Foi isso, Sandra, que nós conversamos aqui? E poucos se acertam por ela. E a Sandra falou, isso traz para nós um grande pesar no coração. Porque a maioria da população será lançada ao inferno. A quarta coisa que eu aprendo aqui sobre o pecado é que ele é sutil. Ele nos ilude. Ele nos dá uma sensação de bem-estar. Ele nos leva a pensar que nós vamos conseguir algo e esse algo vai nos satisfazer. E nós vamos nos deleitar nele. Mas não é verdade. Haverá um peso. É uma armadilha, é uma astúcia de Satanás para conduzir a cada um de nós a uma vida afastada do Senhor. Meus irmãos, a sutileza do pecado, ela vem com uma frase, isso não tem nada a ver. Pode fazer o que você quiser, o corpo é seu, isso não tem nada a ver. Meus irmãos, uma das grandes pautas de debate político é, nós somos a favor do aborto e nós somos contra o aborto. O aborto é pecado. O aborto é pecado. Matar uma criança é pecado. Se você andar pela praia e pisar num ninho daquele ovo de tartaruga, se algum ecologista ver, é capaz de você ir preso. Porque aquele ovo vai se transformar numa tartaruguinha, ela vai nadar até o mar, andar, caminhar até o mar, e dessas tartaruguinhas, de cada tantas mil tartaruguinhas, poucas chegarão à fase adulta. Mas eles querem dizer que a mulher tem poder sobre o seu corpo, nós podemos tirar um embrião já gerado e lançar no lixo. Ou talvez um neném pequeno e lançar no lixo. E talvez esse neném vai para o lixo ainda mexendo. O inimigo está dizendo que isso é normal. E tem cristãos que estão apoiando esse tipo de palestra. Tem cristão que foi hoje e apoiou esse tipo de palestra. Cristão, não sei que tipo. Mas ele concordou com essa palestra. E ele avalizou essa palestra. E ele falou, eu também concordo com o matar crianças. Tem cristãos que hoje, eles estão em dúvida se eles devem apoiar ou não a ideologia de gênero. Uma mulher com um bebê no colo, e eu estava ali no magazine da cidade, e a vendedora falou assim, quem que você vai votar? E eu falei, eu vou votar em tal pessoa por causa disso, disso, disso. A outra falou, eu não, vou votar nessa pessoa. Eu falei, esse neném, se essa pessoa ganhar, esse neném que está no seu colo, eu vejo que é um menino, mas quando ele tiver 5 a 6 anos, se ele disser na escola que ele quer ser chamado de Maria, todos terão que chamá-lo de Maria. E se ele quiser usar o banheiro feminino, ele poderá usar o banheiro feminino. A mulher ficou impactada. Todos se declaram cristãos, mas nós estamos concordando com palestras totalmente contrárias à palavra de Deus. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco? O pecado, será que ele está perdendo a sutileza? Ele não precisa mais, agora ele entra escancaradamente nas nossas vidas e nós aprovamos tudo aquilo que o mundo diz que é bom? Nós aprovamos. Olha as roupas que os crentes vestem. Olha a gíria que o crente usa. Meu irmão, eu não vejo Daniel chegar lá para o rei e falar, rei, está ligado? Eu vou, está ligado? Eu não vejo assim. Eu não vejo ele orar com irresponsabilidade, com imaturidade, e nem de qualquer maneira sem reverência. Para ser jovem hoje tem que ter um pastor na igreja com o cabelo moicano, e um pastor que fala bagulho, que fala não sei o quê. Não. Os jovens deveriam andar com pessoas mais de idade, que já fossem maduras para lhe passar experiências gloriosas a respeito da palavra de Deus. Eu sou contra pastor de jovem ser jovem. Aliás, eu sou meio contra pastor jovem. Porque
Porque nós precisamos de experiência. Nós precisamos ser submetidos a testes. E isso leva tempo. Isso leva tempo. E o pecado é sutil. E os pastores estão brincando com os jovens. E estão tentando fazer com que o jovem se sinta bem. É mais uma sutileza do pecado. Irmãos, onde está o seu coração essa noite? Vocês viram a devassidão do pecado e nós vamos terminar dizendo que o pecado é pervertedor. O que é ser pervertido? É tornar-se perverso ou mal, é depravar-se, é deteriorar-se. O pecado, ele deteriora uma vida. Meus irmãos, o pecado, ele vai converter o que é bom no que é ruim. Nós somos criados à imagem do Senhor, nós somos criados para louvor e glória do Senhor, mas o pecado fez com que nós fôssemos o quê? Expulsos da presença do Senhor. Nossos membros deveriam ser membros de justiça, e aqui a palavra diz, olha, é preferível que você arranque o seu membro e lance ele fora e entre sem esse membro nos céus, de que com todos os seus membros seja lançado no inferno. É interessante que a palavra do Senhor Deus, lá em Romanos 6,13, ela diz que os nossos membros devem ser membros de justiça, devem ser utilizados para louvor e glória do Senhor, todo o nosso corpo. Quando eu era pequeno, a gente cantava, a Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Aí falava, use os pés, as mãos, né? Use a cabeça e a voz. Eu acho que só eu era nascido nesse tempo aqui, pastor Gerson, né? Mas ele não era crente ainda, né? Nem eu, mas eu ia na igreja, ele não. Mas é interessante que esse cântico, ele queria mostrar que todo o nosso corpo deve expressar adoração ao Senhor. Meus irmãos, todos os membros são feitos para louvor e glória do Senhor. Pelo efeito do pecado, eles são desviados da sua finalidade de uso. São usados para o pecado, para a luxúria, para os prazeres, para a devassidão, porque o pecado é pervertedor. Meus irmãos, Jesus não estava defendendo você mutilar o seu corpo. Jesus estava mostrando a gravidade do pecado. Talvez você tenha passado situações difíceis na sua família. E em um determinado ponto você possa falar, onde eu errei? Você errou em muitos pontos, assim como eu também. E talvez isso esteja refletindo na sua vida agora e na sua família. Mas é tempo de nós voltarmos para o Senhor. É tempo de nós nos convertermos ao Senhor, quer dizer, voltarmos o nosso coração para o Senhor. É tempo de nós levarmos a sério eu sempre, quando eu me converti aos 38 anos, eu falava assim, eu via uns jovens assim, tenros, né? Todos cheios de força, de vigor, né? E eu falava, poxa vida, se eu tivesse me convertido nesse tempo, eu poderia usar toda a minha juventude para louvor e glória do Senhor. O jovem dificilmente fica doente, não tem dor de dente, não cai o dente, é uma benção. Quando chega nessa idade, fala para você, não pode ficar muito longe de um consultório, né? Mas eu vejo que os jovens hoje não têm desejo. Eu não vejo nenhum jovem procurar e falar, irmão, senta comigo aqui, uma vez por semana, fala de Jesus, fala da palavra, vamos discutir da palavra. Eu quero aprender a tocar teclado, eu quero aprender a tocar violão, eu quero servir a Deus com todos os meus membros. Eu não vejo isso, não sei, deve ser para Israel que eles vão atrás, porque de mim eles não vão. Aliás, pouca gente está indo atrás de mim ultimamente. Estão correndo de mim. Mas se for para a glória do Senhor, corram. Mas eu não tenho visto interesse em ofertar os seus membros como membros de justiça. Eu queria que você prestasse muita atenção. O meu e o seu pecado levaram Jesus à cruz. Tão terrível é o pecado. Às vezes a gente vem aqui, come do pão, bebe do cálice, e quase parece um budista, porque fica tentando achar neutralidade em tudo. Esse momento é no momento onde os nossos corações deveriam estar totalmente voltados para o Senhor. Jesus é a única forma de justificação do homem para com Deus. A única fonte, a única forma. É o único que pode justificar o homem. O que é justificar? É tornar-se justo. Tornar-me justo. Sabe por que eu me sou justo hoje?
Porque Jesus me justificou, Ele morreu pelos meus pecados. Eu não posso me justificar. Eu não tenho condições nenhuma de me justificar, mas Jesus me justificou. E Jesus justificou cada um de vocês que são salvos aqui. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer isso? Ele aplacou a ira de Deus. Meus irmãos, se você pensa que o seu pecado não custou nada, custou. Todo pecado tem que ter uma condenação. Todo pecado tem que pagar um preço. Todo pecado tem que ter um derramamento de sangue. E o derramamento de sangue foi de Cristo Jesus pelo meu e pelo seu pecado. E isso aplacou a ira de Deus, quer dizer, Ele deixou de ser irado conosco. Mas sobre aqueles que irão partir dessa terra sem Cristo, eles receberão a ira do Senhor pelos séculos dos séculos. Jesus se deu por nós, sendo ainda nós pecadores. Eu vejo a falta de amor dentro da igreja. Eu vejo muitas vezes a falta de amor, um irmão briga com o irmão, na maior facilidade. O irmão não perdoa o irmão. Estou até avessado com o irmão, nem olho para ele, não dou nem a paz do Senhor. Porque ele me fez isso, aquilo. Sabia que Jesus morreu por você, você sendo ainda pecador? Jesus não morreu porque você era salvo. Ele morreu porque você era pecador e porque eu era pecador. E quando ele foi àquela cruz, ele foi à cruz por pecadores e não por homens salvos e remidos no sangue do Cordeiro. Não. Olha o que diz aqui, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você notou que Jesus morreu por nós quando nós estávamos condenados? Vamos trazer uma situação, só para você pensar nisso. Há uma determinada pessoa no Brasil, ela está presa, encarcerada. Ela pegou ali 300 anos de reclusão, porque ela matou, ela estuprou, ela fez todas as coisas mais terríveis. Aí você vai lá e fala, seu juiz, eu quero dar a minha vida pela vida dessa pessoa. Você faria isso? Foi isso que Jesus fez por nós. A nossa dívida era impagável. Não havia como pagar a nossa dívida pelos nossos pecados. Jesus morreu por nós e pagou todo o preço. Pagou um alto preço. Meus irmãos, isso seria suficiente para nós hoje nos dobrarmos e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Mas talvez o nosso coração não seja tocado com esse tipo de palavra. Talvez isso não faça diferença no coração dessa igreja. Mas essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus morreu por mim e por você, que não tínhamos como pagar o nosso próprio pecado. O nosso escrito de dívida estava perto da nossa cela de condenação. Era impagável, não haveria como pagar. Mas Ele foi e deu a sua vida por nós, pecadores. Quando você pegar nesse pão e quando você pegar nesse cálice, não haverá ali nenhuma substância do corpo de Cristo. Não, isto é uma heresia que pregam. Não existe nada. Mas você deveria saber discernir o que é corpo e o que é sangue de Cristo. Você deveria saber que você é insuficiente e que você precisa da sua suficiência em Cristo Jesus. Você precisa saber que Jesus pagou com um sacrifício perfeito. Então, eu não posso fazer nada para melhorar o sacrifício de Jesus. O sacrifício dele é completo e perfeito. E isso deveria ser uma grande alegria no nosso coração essa noite. Que Deus te abençoe e que Deus possa tratar cada um de nós. Olha, meu irmão, o que eu quero deixar claro para você aqui, não é o nome desse pecado que nós lemos, o adultério. Existem vários outros. Não é sobre isso que eu estou falando essa noite. Mas é sobre
o terrível problema do pecado. Ele é terrível. Ele é profundo. Ele é perverso. E ele lança um homem no inferno. Que Deus te abençoe. Há uma solução para o pecado mais terrível: Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Amém?